Querido, já me fizeram esta pergunta diversas vezes. Pastor, você acredita na salvação de um judeu? Para responder esta pergunta, eu desejo ler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, de 1 até o 11. Diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça não é pela fé, diz assim: não digas em teu coração, quem subirá aos céus, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Ao lermos o livro de Romanos, vemos que o apóstolo Paulo deixa claro que ainda não conhecia Roma. Logo, a igreja ali não foi por ele fundada. Também Pedro não participou deste processo, pois se este ou outro apóstolo fosse responsável pelaquela igreja, Paulo não escreveria uma carta doutrinária para aqueles irmãos. Quem então teria fundado aquela igreja? Uma das hipóteses mais prováveis é que a igreja tenha sido fundada no ano 30 pelos judeus de Roma que estiveram em Jerusalém no Pentecoste. Vamos ler Atos dos Apóstolos 2, do 10 ao 11. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Portanto, Roma tinha uma colônia judaica. Desde a conquista de Jerusalém por Pompeu no ano 63 a.C., muitos judeus foram morar em Roma, mas no governo de Cláudio foram expulsos, conforme lemos em Atos 18, 2. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. Então, depois, a ordem foi revogada por Nero poucos anos depois. Quando Paulo chegou a Roma,
no ano 60, ele encontrou judeus que ali residiam. Você poderá constatar isso lendo o capítulo 28 de Atos. A igreja em Roma era composta de judeus e principalmente de gentios. Na epístola, Paulo fala aos judeus e aos gentios de forma específica e direta, alternadamente, conforme Romanos 1 e 2. Paulo é o autor da carta de Romanos, mas não a escreveu. Ele ditou suas palavras a Tércio. Veja Romanos 16, 22. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Esta carta foi escrita entre os anos 53 e 58, na terceira viagem missionária de Paulo. A carta foi escrita em Corinto, na Grécia. Quem a levou foi Febe. Veja bem Romanos 16, 1, 2. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. A epístola de Paulo aos Romanos é uma obra-prima da teologia cristã. É um tratado teológico sobre a salvação. Martinho Lutero chegou a dizer: se tivéssemos de preservar somente o Evangelho de João e a Epístola aos Romanos, ainda assim o cristianismo estaria salvo. O apóstolo Paulo menciona Adão, Abraão, Moisés, Israel, o Velho Testamento, Jesus, a salvação, a igreja, o juízo e a glorificação dos salvos. São apenas alguns exemplos dentre tantos que mencionam tais temas e pessoas. É bom informar também aos queridos irmãos que todas as cartas do apóstolo Paulo foram escritas durante um período que cobriu 18 anos, de conformidade com a cronologia que podemos depreender do livro de Atos e das próprias epístolas paulinas. Isso deve ter acontecido, portanto, entre os anos 50 a 68 depois de Cristo. Provavelmente Gálatas tenha sido escrita nos anos 49. Bem, vamos falar agora um pouco sobre o texto lido de Romanos, capítulo 10. O apóstolo Paulo, falando dos judeus de nascença, disse aos crentes de Roma: irmãos, o meu bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Observaram? Paulo tinha um desejo em seu coração, que os judeus sejam salvos. Não adianta só ter desejo, também devemos orar pela salvação deles. Paulo tinha este desejo e orava nesse sentido. Ele falava, com certeza: Senhor, salva-os. Se você se preocupa, querido, com a salvação dos seus parentes, dos seus amigos, então comece a orar a Deus, e Deus vai usar alguém para a salvação dos mesmos, ou você mesmo. Paulo sabia que os judeus ou judaizantes estavam bem distante, mas bem distante mesmo de Deus, pois seguia e seguem estas práticas. Os judaizantes ensinavam que a salvação
dependia também da lei, principalmente da circuncisão. Os judaizantes modernos ensinam que devemos guardar as festas judaicas, ler a Torá nos cultos, usar quipá, colocar pano de saco, banhar-se de cinza. Os judaizantes pregam que é preciso observar as festas judaicas. Colocar isso como obediência de mandamento é certamente abandonar a graça de Deus e voltar à lei. Tem um bispo evangélico aqui no Brasil que de vez em quando ele faz as suas pregações vestido de pano de saco. Em certas sinagogas, para se aproximar do púlpito, é preciso que os crentes tirem os calçados, pois estaria pisando em lugar santo. Com isso, a obra de Cristo está sendo colocado em segundo plano, como algo incompleto e insuficiente, como fica claro em Gálatas 5, 4, 6. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Lamentavelmente, existem pastores que vão a Israel e batizam crentes já batizados no Jordão. Isto é vulgarizar o batismo, tirando o seu valor teológico. Se você já foi batizado aqui no Brasil, mesmo visitando Israel, não cometa este erro, você já foi batizado. Outra doutrina judaizante é a guarda do sábado, literalmente. Eles dizem que o domingo tem origem pagã. Roma teve um imperador que adorava o sol, daí Sunday, dia do sol, do inglês domingo. Por esta questão pagã, a tradição chegou até os nossos dias, dizem. O sábado, querido, faz parte da lei, e esta foi por Cristo abolido totalmente. Leia Colossenses 2,14, 2 Coríntios 3,14, você verá isso claramente. A lei dizia que deveria ser o sábado guardado e santificado, Êxodo 28, mas no novo pacto, na nova aliança, em Cristo isto muda, e o que tem que ser guardado e santificado é o povo de Deus, não só um dia da semana, mas nos 7 dias. Isto é pelo fato do sábado ser feito para o homem e não o homem para ser escravo do sábado. Marcos 2, 27 e 28. Olha, todos os dias para os cristãos tem que ser santo e especial, pois em qualquer um desses dias Jesus pode vir buscar a sua igreja. Marcos 13, 32. Em Hebreus, capítulo 4, Jesus é o próprio sábado, e é claro que o Senhor reina em todos os dias. Paulo também sabia da existência da cabala entre os judeus. O termo vem do hebraico e quer dizer recebimento, aceitação. A cabala surgiu nos anos 200 a.C., como uma doutrina teológica, filosófica e metafísica dos hebreus, que era transmitida de geração em geração. Eles fazem a manipulação das 22 letras e dos 10 algarismos,
formando 32 caminhos em direção à sabedoria e aos quais atribuem papel indispensável às suas especulações místico-filosóficas. Quem praticava e deixaram a cabala dizem que esta prática assemelha-se à magia e às interpretações numéricas e gramaticais são muito parecidas com os trabalhos dos numerólogos, astrólogos esotéricos. Os judaizantes eram inimigos ferrenhos de Paulo, pois Paulo combatia essas práticas e heresias usando o Evangelho de Cristo. Jesus Cristo nos ensina: orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5,44. E também: se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. João 15:20. Paulo fazia isto, orava e queria a salvação dos judeus. Jesus Cristo orou pelos que o perseguiram até a morte, dando-nos assim o exemplo, e já crucificado ainda pôde dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Se orarmos pelo que nos perseguem, seremos galardoados por isso. Estamos obedecendo a ordem de Jesus Cristo. O historiador Joséfo, que foi contemporâneo dos apóstolos de Cristo, sobre a questão do zelo sincero dos judeus, ele escreveu: um judeu conhece melhor a lei do que o seu próprio nome. O que adianta este zelo dizer que segue a lei de Moisés, que é filho de Abraão? Entretanto, não seguir a Jesus Cristo é um erro fatal que os levará à perdição. Por isto, Paulo orava e queria a salvação dos judeus. No verso 3 do capítulo 10 de Romanos que eu li, Paulo sabia que o legalismo procura criar a autossalvação através dos ritos e observâncias externas de uma grande multidão de preceitos. Isto se aplica àqueles do nosso tempo. Eu não fumo, eu não bebo, não jogo. Deus não pode negar a mim o direito de ir para o céu. Eu sou um quase cristão. Assim, os judeus, por causa do seu zelo legalista, jamais tinham podido compreender a salvação conforme ela era entendida por Paulo e os apóstolos. Os judeus, que eram doutores, intérpretes da lei de Moisés, achavam-se absolutamente salvos. Onde termina a lei, Cristo começa. A lei termina com sacrifícios representativos. Cristo começa com a oferta real. A lei não pode salvar, mas deixa-nos a porta da salvação, onde a salvação pode ser encontrada exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Nada de chegar à vida eterna através do legalismo. Paulo expõe isso no capítulo 10 de Romanos, um caminho facilmente acessível, isto é, o caminho da fé em Cristo, tão próximo e tão disponível que ninguém precisa deixar de encontrá-lo. No verso 8 lemos: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Paulo falou que esta palavra está próxima, tão próxima que está na boca e no coração, ou seja, ao homem interno intuitivo.
está tão perto do homem como a sua respiração, fazendo parte do seu interior como a própria alma imortal. A palavra do Evangelho está na boca, ou seja, pode ser facilmente proferida e proclamada. Também está no coração, por tratar-se de um poder transformador que age na alma mesma do crente, não sendo apenas um conjunto de normas a serem seguidas pelo intelecto e pela vontade. Além disso, a palavra do Evangelho encontra-se na boca, porque é com os lábios que fazemos a confissão da fé. Nos versos 9 e 10, Paulo ensina: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A confissão é uma decisão da alma, ato altamente espiritual. É uma entrega da alma aos cuidados de Cristo Jesus. É uma escolha existencial. Esta confissão não consiste de mera aceitação do fato histórico da ressurreição. Os soldados pagãos que presenciaram a morte de Cristo e a saída dele do túmulo já ressurreto, creram nessa realidade, mas nem por isso se converteram e passaram a ser um seguidor de Jesus Cristo. É óbvio que a salvação vem do coração, isto é, da alma, e a boca tem o poder de expressar o estado da alma. Portanto, a pessoa tem que crer no coração para ser salvo. Em toda a Bíblia, crer é sinônimo de obedecer de coração. Ter como Salvador a Cristo Jesus significa ter sido salvo do poder do pecado. E ter sido salvo do poder do pecado significa ter a Jesus Cristo como Senhor em todos os aspectos da vida. No versículo 10 de Romanos 10, nós lemos que, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Veja que a confissão da salvação ela é pública. Vai depender da vida doravante da pessoa que fez essa confissão pública. A pessoa tem que arrepender-se de fato e viver uma vida de santidade e compromisso com Deus, e aí sim veremos o resultado dessa confissão pública. Então, meu querido, o judeu nega fazer essa confissão pública que Jesus Cristo é Senhor e o único meio de salvação. Então, o que podemos fazer é seguir o exemplo de Paulo, orar pela salvação dos judeus e pedir que eles conheçam este caminho sobremodo excelente, o caminho que leva aos céus, que é Jesus Cristo, o único mediador entre os homens e Deus. Deus nunca rejeitará a quem quer que seja. Ele pode ser um judeu ortodoxo, um gentio, ou pode ser um ateu, não importa. Deus não rejeitará aquele que vem a ele. Ele continua com os braços estendidos, dizendo: vem, filho meu, dai-me o teu coração. Vemos que era impossível o caminho através da lei, mas Deus abriu para nós um caminho de pronto acesso na pessoa de Cristo Jesus.
Por conseguinte, aproximemo-nos dele com confiança e alegria, como diz o autor de Hebreus 4, versículo 16. Amém? Vamos orar. Senhor Deus bendito, sabemos que o legalismo não leva ninguém ao céu. Observar apenas preceitos da lei não leva ninguém ao céu. Mas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, aquele que pode salvar todos que se cheguem a Ele. Muitos de nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador e temos a garantia da nossa salvação, pois aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como declara o apóstolo Paulo. Intercedemos pelos judeus, Senhor, que vivem na negação de Jesus como Senhor e Salvador. Tenha misericórdia e salva muitos deles, Senhor. Deus querido, e que o Senhor também possa salvar os nossos ouvintes, Deus, da Tua palavra, aqueles que assistem regularmente, Senhor, o programa da nossa igreja. Temos, ó Deus, apresentado o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua casa, e até o nosso próximo encontro, se Deus nos conceder esta graça. Doce voz, desejo ouvir, e a minha alma anseia por ti. O meu coração aberto está, querendo sentir o teu amor. Ó Senhor, tua doce voz desejo ouvir, e a minha alma anseia por ti. O meu coração aberto está, querendo sentir o teu amor. Ó Senhor, te amarei, te bendirei. Para todo sempre, amém. Tua doce voz desejo ouvir, e a minha alma anseia por ti. O meu coração aberto está, querendo sentir o teu amor. Ó Senhor,
para todos sempre. Amém.